Às 9h39, agora sim, temos aqui no estúdio o candidato do PCB à Prefeitura de Fortaleza, Chico Malta. Por sorteio, o dia para a entrevista com o Chico Malta ficou sendo hoje. Ele que é candidato do PCB e que tem aqui ao meu lado, para entrevistá-lo também, o meu colega Vitor Magalhães, repórter de política do O Povo. Candidato, bem-vindo e bom dia. Bom dia a todas e todos, um prazer, uma satisfação imensa estar aqui no Povo CBN, nesse programa que tem uma das maiores audiências aqui no estado do Ceará. Muito obrigado. Primeira pergunta para o senhor é a seguinte: o senhor enfrenta uma pressão por ter a candidatura indeferida, o que naturalmente ainda o mantém candidato, porque o senhor certamente está a recorrer, eu imagino. Eu queria que o senhor situasse os nossos ouvintes, os seus eleitores, sobre em que pé está esse indeferimento da sua candidatura. Bom, a nossa candidatura é a única candidatura que não recebeu nenhum recurso público do fundo partidário, do fundo eleitoral. O nosso tempo de rádio e televisão, um tempo muito limitado. Então é uma candidatura que por si só é uma candidatura de resistência, não é? Toda disputa deveria haver a paridade de armas, né? Mas no processo eleitoral brasileiro, enquanto alguns têm direito a usar a bazuca, outros só usam o estilingue, né? E o indeferimento da nossa candidatura pedido pelo Ministério Público Eleitoral se deu em razão da campanha a governador de 2022, não é? Eu sou advogado também, na ocasião eu, além de candidato, era advogado também da campanha do partido ao governo em 2022. E na hora de juntar a prestação de contas, a assessoria considerou que, por eu ser advogado cadastrado no tribunal, não necessitaria juntar a procuração do Chico Malta para o próprio Chico Malta. Quer dizer, algo até muito esquisito, né? E por conta da falta dessa documentação, a procuração, as contas foram consideradas como não prestadas, né? Embora esteja toda lá no tribunal, tanto a prestação de contas parcial como a final da candidatura. Nós entramos junto ao TRE com o pedido de regularização da omissão de prestação de contas, por elas terem sido consideradas não prestadas, está para apreciação do desembargador. E nós continuamos na nossa campanha, divulgando a nossa plataforma, dialogando com as pessoas, principalmente a classe trabalhadora e o povo da periferia, que é o nosso principal eleitorado. Vitor Magalhães. Candidato, queria escutar o senhor primeiro assim, sobre o que difere sua candidatura de outras candidaturas ali da esquerda, né? Por exemplo, o PSTU, o PSOL, no sentido assim também de saber se não foi possível um diálogo, né, com esses outros partidos que estão aí na disputa, que também tem pouco tempo de TV, de rádio para se expressar suas ideias. Exatamente, você já enuncia a resposta. Exatamente por sermos partidos ideológicos, partidos menores, não é? E a eleição, o modelo eleitoral brasileiro de 2 turnos, onde dificilmente um candidato atinge 50% mais um no primeiro turno. Então são 2 eleições. Então nada mais legítimo do que um partido como o nosso, com 102 anos de fundação, queira participar de forma autônoma, independente, para poder apresentar a nossa proposta, a nossa plataforma, dialogarmos com isso. PSTU, PSOL, o P, são todos partidos irmãos, partidos que estão no campo da luta da classe trabalhadora, e consideramos plenamente legítima a apresentação de candidaturas próprias no primeiro turno. Candidato, se a gente for ler os mandamentos, vou chamar como senso comum do seu partido, eu queria que o senhor dissesse como conciliar, não é, a linha de pensamento do PCB com a agenda econômica premente para uma prefeitura de Fortaleza, que tem demandas tão gritantes, tão urgentes. É a 4ª cidade do país, o maior PIB do Nordeste,
Qual seria a agenda econômica numa gestão Chico Malta como prefeito de Fortaleza? Para onde Fortaleza iria como estratégia, por exemplo, de atrair investimento ou de focar naquilo que ela tem como vocação, que é ser uma capital de serviços? Bom, a nossa proposta política é a proposta de construção do poder popular. O que é que significa isso? Inclusive, administrar apoiado, baseado na construção de conselhos populares em todas as áreas, na saúde, na educação, na cultura, nos transportes, ou seja, conselhos populares com autonomia, com ampla participação do povo, da população, que, em última análise, é ela o destinatário de todas as realizações que se fará numa administração pública, Consideramos também que não é através da gestão da prefeitura que nós vamos conseguir chegar ao socialismo, por exemplo, mas os problemas da nossa população são tão gritantes. Você disse um PIB altíssimo aqui em relação às outras capitais do Nordeste, mas ao mesmo tempo, enquanto nós temos 9 bilionários figurando na revista Forbes, nós temos mais de 8.500 pessoas vivendo nas praças de Fortaleza. Nós temos 150 mil famílias necessitando de moradia. Então, quer dizer, há uma concentração de riqueza muito grande. E isso precisa mudar. Todas essas gestões, elas administram para os ricos. Se nós passarmos 40, 50 anos sem essa visão de privilegiar os ricos, de privilegiar apenas um lado da cidade, eles ainda terão lucros. Então, uma administração dos comunistas, uma administração do PCB, é uma administração que estará voltada para desenvolver a cidade, principalmente onde precisa. Por exemplo, desenvolver uma economia popular nas periferias que gera emprego, gera renda, gera atividade cultural, atividade econômica nos bairros de Fortaleza. Por exemplo, diante disso, me vem à cabeça um ato que não é nem de um governo, por assim dizer, comunista, mas há países no mundo em que você não pode colocar o supermercado em qualquer lugar. O supermercado é colocado em determinadas áreas para evitar que o mercadinho do bairro seja aniquilado. O senhor prefeito estabeleceria, por exemplo, medidas de que tipo que seriam, inclusive, vistas como antipáticas pelas grandes empresas? Nós temos que desconcentrar. Por exemplo, a nossa periferia, ela está completamente abandonada do ponto de vista da população, ela está confinada, ela está guetizada, tem pessoas que moram na periferia que nascem, crescem e morrem sem nunca ter entrado, por exemplo, no Teatro José de Alencar, sem nunca ter conhecido o Centro Dragão do Mar. Então nós precisamos criar toda uma estrutura na periferia que possa exatamente desenvolver esse comércio local, E isso daí, num plano diretor da cidade, numa linha de desenvolvimento econômica da cidade, você não pode ter as grandes redes de distribuição ocupando toda a área da cidade, O senhor proibiria supermercado na cidade toda para estabelecer essa proteção? Seria, por exemplo, uma ideia? Sim, seria uma ideia. Nós precisamos voltar. Eu sou do tempo ainda da mercearia, sou do tempo da caderneta, eu sou do tempo que nos principais bairros de Fortaleza tinha uma sala de cinema, tinha um teatro, tinha atividades, por exemplo, olha, a riqueza cultural da nossa população da periferia, ela é imensa. Então, por que nós não termos salas de teatro em todos os bairros de Fortaleza e criar um circuito cultural onde as manifestações culturais da Messejana possam se apresentar no Antônio Bezerra, na Barra do Ceará, e assim você movimentar
toda a população de forma muito ativa, rica, se desenvolvendo, porque nós temos que alimentar não só a barriga, mas nós temos que alimentar a alma, nós temos que alimentar a mente, nós temos que ter uma população que ela se sinta no direito da cidade, a pertença da cidade, que hoje não tem, porque ela é completamente excluída das decisões e de usufruir os bens construídos da cidade. É uma beira-mar, por exemplo, que se gasta milhões e milhões, mas que o pobre, ele, se possível, não podia nem entrar ali. Ele entra de enxerido hoje, porque o nosso povo é resistente. E como é que seria possível, candidato, articular esse tipo de proposta ou outros tipos de propostas ali do PCB com a Câmara, né? Com a Câmara que tem interesses, que tem pensamentos muito diversos. Como é que o senhor enxerga essa relação ali, eleito prefeito com vereadores aqui da capital? Perfeito. Isso é uma pergunta também muito interessante, porque pode dizer, Chico Malta, como é que você vai administrar a cidade com uma minoria parlamentar na Câmara Municipal? Essa mesma pergunta foi feita quando eu fui candidato ao governo do Estado, né? Onde provavelmente eu teria 1 ou 2 deputados numa assembleia de mais de 40 a apoiar. Porque exatamente, né, a nossa linha de construção é da participação popular. Você acha que um vereador vai se colocar contra um projeto de habitação popular, por exemplo? Né? Se houver pressão popular, se houver os conselhos populares organizados, lutando e reivindicando isso, então, quer dizer, nós teremos milhões de vereadores na cidade de Fortaleza, porque a administração vai incentivar o povo a se organizar e a lutar por aquilo que ele precisa. A moradia, por exemplo, que é uma das questões fundamentais, nós não vemos a moradia apenas como a habitação, mas nós vemos a moradia como o direito à saúde, o direito à educação, o direito aos equipamentos culturais. Morar não é só ter um teto. E hoje as pessoas sequer têm um teto. Inclusive, uma das propostas que nós temos é de ocupação dos vazios urbanos dessa cidade, que são milhares. A outra do IPTU progressivo, porque existem centenas de imóveis desocupados que sequer pagam IPTU nessa cidade, que poderiam estar sendo utilizados para a habitação popular. Uma das propostas que, inclusive, já é realidade em alguns lugares do mundo, da fábrica de moradias rápidas, são moradias construídas de pré-moldado, seguras, confortáveis e rápidas, né, para se construir e resolver esse abismo. Nós temos que, por exemplo, enfrentar o problema da saúde, porque não adianta dizer que construiu tantos postos de saúde, mas se você chega lá, não tem médico, outro que tem médico não tem o enfermeiro, o que tem o enfermeiro não tem o esparadrapo, o remédio, o metiolate. Não sei nem se existe ainda metiolate, mas na minha época não tinha. Dói mais, mas existe. E não é mais vermelho, inclusive, eu acho, ou não sei. Incolor, mas a dor é a mesma. Então, quer dizer, nós precisamos enfrentar esses problemas. A nossa candidatura é uma candidatura classista, uma candidatura voltada para a classe trabalhadora, para o povo da periferia, para enfrentar esses problemas. Se nós conseguirmos minorar pelo menos essa situação do nosso povo, já será uma grande conquista para a imensa maioria, porque a imensa maioria são trabalhadores, são pobres, são negros, são mulheres que vivem um dia e uma noite de resistência, matando um leão a cada dia. Por exemplo, a questão da mobilidade urbana, nós não podemos ter mais essa quantidade imensa de veículos nas ruas de Fortaleza, porque não suporta a cidade. Por falar nisso, já que o senhor tocou em mobilidade urbana, eu gostaria de saber o que é que o senhor pensa em relação ao transporte público de passageiros. A gente tem uma cidade que tem uma demanda menor para os ônibus, porque
uma dificuldade das pessoas de usar um serviço que caiu de qualidade, tem a chegada dos carros para o aplicativo, tem uma frota que está mais velha, tudo isso é cenário em Fortaleza hoje, Chico Malta. E aí, pergunto ao senhor, o que é que o senhor pensa da ideia de tarifa zero, o que é que o senhor pensa da ideia de um sistema que é operado por empresas privadas no transporte de passageiros? Em princípio, nós defendemos o transporte público, estatal e gratuito. Essa é a proposta maior do PCB em relação a isso. Acabar com essas concessões de empresas e fazer uma grande CTC, é isso? Exatamente. Uma empresa pública, mas privilegiando hoje formas de transporte que também é a tendência do mundo. Por exemplo, a cidade de Fortaleza, se você observar o mapa de Fortaleza de 50, 60 anos atrás, é um verdadeiro tabuleiro de xadrez. É uma cidadezinha toda quadrada, toda organizada. Fortaleza tem uma condição diferente de outras capitais brasileiras, que é uma cidade plana. É uma cidade de grandes eixos. Se você pegar aqui a Aguanambi, ela vai até a Messejana de forma plana, reta. Se você pegar a Bezerra de Menezes, ela vai te deixar na fronteira com Caucaia. Se você pegar o eixo ali da Avenida da Universidade, ela vai te deixar na Parangaba e nos bairros depois de lá. Se você pegar para a Barra do Ceará, você tem a Mozar Lucena, que te leva para todos os lugares. Então nós precisamos, por exemplo, tirar essa quantidade de ônibus, por exemplo, que circulam no centro, essa quantidade de carros que circulam para o centro da cidade, sufocando e se substituindo, por exemplo, por veículos leves sobre trilhos, nesses grandes eixos. E a redistribuição das pessoas para o bairro seria feita a partir de terminais intermediários que você teria, mas você desafogaria o centro da cidade, você teria um transporte coletivo seguro, pontual, né? Confortável, porque não adianta. Mas, Chico, sendo estatal, a prefeitura ia ter que comprar esses ônibus todos das empresas hoje? Não tem dinheiro para isso? Não teria que comprar os ônibus todos, né? Esse é um processo que se daria de gradativo, né? A partir da não renovação das concessões. Olha, o problema da tarifa zero que você colocou, eu vou dar um exemplo, por exemplo, né? Que nós temos a população desempregada em Fortaleza não tem direito à tarifa pública. O cara já é penalizado. E o garoto da classe média tem direito à meia passagem. A meia passagem. O senhor acabaria com essa meia entrada geral? A minha passagem, bilhete meia, da forma como é hoje? Na medida que nós defendemos a tarifa zero, né? Não teria não teria nem tarifa, na verdade. Não teria né? necessidade disso. Tá. Né? E, obviamente, que os recursos para isso seria a alocação de outras áreas menos prioritárias para suprir essa questão. Mas veja a questão dos desempregados que eu estava colocando. Além da pessoa ser penalizada com o desemprego, ela não tem direito à gratuidade no transporte para sair à procura de um novo posto de trabalho. E o posto de trabalho não está no lugar onde elas moram, na periferia. O trabalhador da construção civil, que mora, por exemplo, nos bairros distantes aqui, os prédios estão sendo construídos nas áreas nobres da cidade. Ele fica desempregado e ele não tem o dinheiro para pegar um ônibus, uma coisa, para poder ir procurar um novo emprego. Então, no momento inicial, como eu disse, a proposta final, geral, é da tarifa zero, mas esse é um processo gradativo, mas no momento inicial seria tarifa zero para estudantes, né, universitários e estudantes da rede pública e para os desempregados, para os idosos que hoje já têm o direito à gratuidade, né, mas para todos esses setores caminhando para a tarifa zero. E, candidato, suas propostas na área da segurança pública, né? Como é que o PCB vê isso? Né? Tem muito se debatido sobre o papel de prefeitura na segurança, o que é que cabe, o que é que não cabe. Dentro do seu plano de governo, salvo engano, eu vi até que existe uma proposta de colocar câmeras, né, dentro do uniforme da Guarda Municipal. Enfim, como é que o senhor enxerga essa questão
E como é que o PCB trabalharia isso, né, dentro do que cabe, claro, à Prefeitura? Estamos conversando ao vivo com o candidato do PCB à Prefeitura de Fortaleza, Chico Malta. Bom, esse é um dos pontos mais importantes nessa campanha eleitoral, né? A segurança pública é algo tripartite, né? Tem questões que cabem ao governo federal, questões que cabem ao governo estadual e aos municípios em relação às guardas municipais. O que é que aconteceu em Fortaleza? A guarda municipal ela se transformou numa extensão da polícia militar, né? Nós partimos de um outro ponto, né? Da guarda municipal como uma guarda protetiva e não uma guarda repressiva, né? Nós precisamos, por exemplo, ter as nossas crianças, os nossos adolescentes como uma prioridade e eles estarão nas escolas. Fortaleza não produz drogas nem armas. Então, o Estado e o governo federal precisam, por exemplo, fazer sua parte de criar uma barreira para que não entrem drogas e armas na cidade de Fortaleza. E o que a Guarda Municipal tem que fazer? Uma guarda que seja desarmada e não como essa que tem, que usa determinados armamentos, que coloca uma criança, quando vê, até se apavora com aquilo, né? Nós precisamos ter, por exemplo, um sistema extremamente amplo de transportes escolares que garanta a ida de todas as crianças e adolescentes da escola para casa, acompanhado por no mínimo uma dupla de guardas municipais. Nós temos que ter guardas municipais não andando aí em veículos, mas nós temos que ter uma guarda municipal preventiva na porta de cada escola dessa cidade de Fortaleza. Então, nós mudar a filosofia da segurança pública, né? Principalmente em relação à proteção de crianças, jovens, adolescentes nessa cidade. Chico, tem uma pergunta de ouvinte, o João Lima diz assim: estou curioso por saber em que cidade do Brasil este modelo do candidato sabatinado está sendo ou foi aplicado. E aí, complementando a pergunta do João, Chico, eu pergunto, o PCB olha para que lugar do mundo para trazer as suas ideias? Vocês se inspiram em, por exemplo, cidades ou países em que há uma ideologia afim no comando? Existe isso? Olha, primeiro que nós acreditamos na capacidade, na inteligência do nosso povo de propor soluções para as suas realidades. Mas tem alguma referência, alguma cidade referência para essas ideias ou seria tudo laboratório? Não, olha, tem muitas coisas no mundo... Por exemplo? Que eu vou lhe dar uma ideia, a questão da saúde da família. Os países que adotaram o processo preventivo na saúde, através de um amplo programa de saúde da família, que visita para evitar, porque tudo é uma cadeia. Se você evita que a pessoa adoeça, você diminui a procura dos postos, você diminui a questão dos medicamentos, você cria toda uma cadeia que favorece a isso. Então, o programa de saúde da família, programas educacionais que existem... Ah, mas esse já existe. Eu falo das ideias que o senhor faria como prefeito. Olha, o senhor acabou de falar sobre o transporte. Vamos estatizar esse negócio, vamos fazer uma frota própria, vamos fazer tarifa zero. Não há nenhuma cidade grande que nós saibamos que tenha tarifa zero, porque é muito caro. Então, a curiosidade do ouvinte também é minha. Qual seria a referência do senhor para essas ideias ou se seria do zero como laboratório? Olha, inclusive tem muitas cidades europeias, capitais europeias, que a tarifa é zero. Por exemplo? Nós temos, por exemplo, na Suíça, a tarifa é zero. Nós temos na Alemanha o sistema público de transporte, também é tarifa muito pequena, são países capitalistas, e nós podemos citar uma série de outros lugares em que existem iniciativas nesse sentido, porque não precisa chegar ao socialismo para fazer determinadas coisas.
né? É possível, até porque nesse sistema a produção de riqueza ela é imensa. A questão da distribuição é que é completamente desigual. Você ter, por exemplo, na área da saúde, um plano privado de saúde, onde o dono desse plano fica rico, 8 bilhões, salvo engano, porque para mim as cifras são tão altas que eu não sei mais nem se são milhões ou bilhões, mas saiu amplamente na imprensa em apenas um ano, né? Enquanto, por exemplo, se nós não tivéssemos o SUS na época da pandemia, não teriam sido só 700 mil pessoas mortas, não. Teria sido uma catástrofe humanitária nesse nosso país. Então, por exemplo, nós temos que valorizar isso, uma conquista que nós temos no Brasil, que é o SUS, por exemplo. Então, a defesa do SUS, 100% estatal, público, é fundamental nessas questões todas. E nós vamos buscar acolher todo tipo de experiência, aquilo que for bom para a classe trabalhadora, aquilo que for bom para o nosso povo, né? Para aqueles que muitas vezes não têm nem consciência dos seus próprios direitos, nós vamos buscar trazer para a Fortaleza. Candidato, e aí quando a gente fala dessas ideias assim comunistas, né, a gente fala geralmente do ponto de vista de país, né, de nação. O senhor falou que tudo bem, chegando no município não é possível assim, alcançar o socialismo, mas como implementar esse tipo de ideia assim, na prática mesmo, realista, num sistema que muitas vezes caminha numa contramão, né, numa via diferente, num outro sentido. É possível de fato? Até que ponto que é possível fazer isso a partir de uma prefeitura, de um município importante como Fortaleza? E até que ponto que não seria, né? O que poderia ser feito, que não poderia, na sua visão? Dinheiro tem. Dinheiro tem. Riqueza produzida tem. O problema é aonde você aplica as questões de forma prioritária, né? Não é só dizer, né? Você tem que realmente encaminhar o orçamento público, algumas questões devido às amarras legais, né? São percentuais do orçamento que obrigatoriamente tem que ser aplicado em determinadas áreas, mas tem muitas margens no orçamento que você pode direcionar para as questões prioritárias. Você ter, por exemplo, voltando à questão da moradia, é também um processo em cadeia. Se você tem a moradia no bairro, se você tem o mercadinho do bairro, então aquilo você cria uma situação de geração de emprego e renda fantástico. Uma das propostas nacionais que nós temos, defendemos isso durante a campanha para a presidência da República, que é a redução da jornada de trabalho para 30 horas semanais, sem redução de salário. Por quê? Porque isso, ao invés, né, de diminuir ou de encarecer o trabalho, pelo contrário, você imediatamente cria milhões de postos de trabalho que com o salário que vai ser gasto no mercadinho, o salário que vai ser gasto em atividades culturais, quer dizer, ao invés, um equívoco achar que a redução da jornada de trabalho hoje, ela é uma questão que vem prejudicar a economia. Pelo contrário, é uma das formas de alavancar a economia. Então, muitas coisas serão plenamente possíveis se você conseguir fazer um orçamento social, um orçamento com prioridades. Chico, é uma pergunta complexa, mas eu vou pedir que você responda de maneira sintética, se possível, né? O PCB, a gente lendo, o vê à esquerda do PT, naturalmente, né? O que aos olhos imediatos é chamado de extremismo à esquerda. Ao mesmo tempo, você tem no Brasil um extremismo à direita. Em que momento esses extremos fazem mal, eu quero que você defenda o seu ponto de vista, para a democracia, e em que medida o PCB é decepcionado com o PT, que é um partido de esquerda que chegou lá? Olha, o PT, ele tem um projeto de sociedade, um projeto de país, e é legítimo que tenha. Como nós também temos um projeto de país, de sociedade, de mundo, né? E defendemos esse
projeto. Essa questão de extrema esquerda, de estar... Olha, é uma questão que hoje você não pode taxar, né, os partidos dessa maneira. Como eu disse, o PCB é um partido que tem 102 anos, que resistiu às ditaduras que ocorreram nesse país, na era Vargas, os 21 anos da ditadura militar. Eu, por exemplo, sou um anistiado político, tá entendendo? Muitos dos nossos... Na década de 70, nós perdemos 1/3 do Comitê Central. O senhor foi indenizado? Chegou a receber a indenização? Recebi a indenização, né, da Lei Nacional, da 10.559, né, e recebi um pedido de desculpas oficial do governo brasileiro, né, pelas atitudes cometidas na época da ditadura, né? Então, nós consideramos que os partidos têm direito a defender as suas ideologias e é na sociedade que nós vamos disputar essas ideias, né? E o PT tem esse projeto de sociedade. Nós criticamos esse modelo de conciliação de classe que tem sido trilhado pelo PT, porque consideramos que torna o governo refém dos setores mais conservadores, do Centrão, desse Congresso que está aí, que é o Congresso do toma lá da cá, é o Congresso da chantagem, é o Congresso daqueles que dizem que pensam no Brasil, mas que na verdade só pensam no seu bolso, quanto muito na sua família. Chico Malta, agradeço muitíssimo a sua presença conosco, foi um prazer ouvi-lo. A gente volta a se falar ao longo da campanha ainda. Bom dia para o senhor. Eu que agradeço e estamos à disposição. E em 6 de outubro estaremos lá para disputar. Queremos nós ir para o segundo turno para continuar esse debate. Muito bem, conversamos com Chico Malta, candidato a prefeito de Fortaleza pelo PCB. Comigo, Vitor Magalhães, repórter de política, às 10h11.